Existe um momento na vida de todo ser humano em que o mundo começa a ficar estranho. Não porque o mundo mudou, mas porque algo dentro de você começou a despertar. É como se, de repente, o barulho das coisas que antes te distraíam já não tivesse o mesmo efeito. As conversas perdem peso, as opiniões perdem força, as distrações perdem sentido. E pela primeira vez, você começa a perceber algo desconfortável. Você não está realmente vivendo. Você está apenas reagindo. Reagindo ao tempo. Reagindo às pessoas. Reagindo às circunstâncias. Reagindo a tudo, menos a si mesmo. E nesse exato ponto nasce a pergunta que muda tudo. E se o problema nunca foi o mundo lá fora, mas o barulho dentro da sua mente? Napoleon Hill dizia de forma profunda e quase silenciosa que todo destino começa no pensamento, mas existe algo ainda mais profundo escondido nisso. Se o pensamento está em guerra, o destino também estará. E talvez seja por isso que tantas pessoas trabalham, se esforçam, tentam, lutam e mesmo assim continuam presas no mesmo lugar. Não é falta de esforço, é excesso de ruído interno. Porque ninguém consegue construir clareza em uma mente caótica e ninguém consegue ouvir direção se está constantemente cercado de distração. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes você já sentiu que estava perto de mudar de vida, mas algo invisível te puxou de volta? Quantas vezes você começou algo com esperança e terminou com frustração? Quantas vezes você sabia exatamente o que precisava fazer, mas não conseguiu sustentar? Isso não é coincidência. Isso é o reflexo de uma mente que ainda não aprendeu a ficar em silêncio, porque o silêncio não é ausência de som. O silêncio é presença de verdade. E a verdade, muitas vezes, é exatamente aquilo que a maioria evita encarar. Hoje, você vai ouvir algo diferente. Não é apenas uma história, não é apenas uma mensagem motivacional. É um espelho que não mostra o que você quer ver, mas o que você precisa ver. E talvez isso incomode, talvez isso confronte, talvez isso desperte algo que você tentou ignorar por muito tempo. Mas se você ficar até o final, algo dentro de você pode mudar de forma definitiva. Porque o que você vai entender aqui não é apenas sobre sucesso, não é apenas sobre dinheiro, não é apenas sobre motivação. É sobre consciência, sobre controle interno, sobre silêncio mental, sobre o momento em que você para de correr atrás da vida e começa a direcionar ela. Mas antes de continuar, eu preciso te pedir algo simples. Se em algum momento dessa mensagem você sentir que isso está falando com você, se inscreva no canal. Não como um gesto automático, mas como um compromisso com a sua própria evolução. Deixe o like nesse vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que estão perdidas no meio do barulho e que talvez precisem exatamente disso hoje. E comenta aqui embaixo, me diz o que mais tocou você, me diz o que você percebeu sobre a sua própria vida, porque quando você expressa o que sente, você começa a mudar por dentro. E agora, eu quero que você faça algo simples, respira fundo, por um segundo, e tenta perceber o silêncio por trás de tudo isso, porque é nesse silêncio que a mudança começa. Não no barulho, não na pressa, não na ansiedade, mas na pausa, na consciência, na decisão interna. E talvez, só talvez, esse seja o momento em que você começa a enxergar sua vida de uma forma completamente diferente. Porque quando você aprende a ficar em silêncio, o universo não fica em silêncio com você. Ele começa a responder. E agora, vamos começar. A maioria das pessoas não fracassa por falta de capacidade, mas por excesso de ruído. Ruído externo, opiniões, distrações e principalmente o barulho interno da dúvida que nunca se cala.
Eu aprendi isso observando homens e mulheres que tinham potencial para mudar o próprio destino, mas viviam aprisionados dentro da própria mente. E se o verdadeiro inimigo não estiver no mundo lá fora, mas no que você permite que viva dentro de você? Napoleon Hill já insinuava uma verdade profunda. Uma mente dominada pelo caos nunca reconhece a oportunidade quando ela passa diante dos olhos. E eu te pergunto agora, com a mesma intensidade que um homem diante do espelho faz a si mesmo antes de mudar o destino: você está vivendo ou apenas reagindo ao barulho da vida? Porque existe uma diferença brutal entre quem dirige a própria mente e quem apenas responde aos impulsos dela. O barulho não te deixa enxergar. Ele te acelera, te confunde, te empurra para decisões pequenas, imediatas, vazias de propósito. Enquanto você está ocupado demais tentando acompanhar o mundo, o seu verdadeiro caminho passa despercebido. Foi assim que muitos perderam a chance de prosperar. Não por incapacidade, mas por incapacidade de silenciar. Silenciar exige coragem, porque quando tudo fica quieto, você começa a ouvir aquilo que evitava por tanto tempo, suas próprias verdades. E nem todos estão prontos para isso. Mas aqueles que permanecem no silêncio certo, começam a enxergar com clareza o que sempre esteve diante deles. Eu não sou escravo do caos. Eu escolho a clareza. E a partir desse momento, algo muda profundamente dentro de você. Não é o mundo que se reorganiza. É a sua mente que finalmente assume o comando. Depois de compreender o barulho que aprisiona o homem dentro da própria mente, surge a segunda verdade, ainda mais desconfortável para a maioria. O silêncio não é ausência de som. O silêncio é presença de verdade, e é justamente por isso que tantas pessoas o evitam, porque quando tudo fica quieto ao redor, o mundo interno começa a falar, e o que ele diz nem sempre é confortável. Eu vi isso repetidamente na jornada daqueles que buscavam sucesso, riqueza e propósito. Eles corriam atrás de respostas externas, mas fugiam do único lugar onde essas respostas realmente existiam: dentro de si mesmos. Napoleon Hill ensinava em essência que o pensamento organizado é a origem de toda a realização. Mas o que poucos entendem é que pensamento organizado não nasce no caos, nasce no silêncio disciplinado da mente. E agora eu te pergunto de forma direta: o que você tem evitado ouvir quando tudo fica em silêncio? Porque existe um momento na vida de todo homem e de toda mulher em que não dá mais para correr. Você para. E quando para, a mente revela aquilo que estava escondido sob distrações, desculpas e ruídos constantes. É nesse instante que muitos se assustam, porque percebem que não é falta de oportunidade, não é falta de sorte, não é falta de recursos, é falta de direção interna. E direção só nasce quando a mente deixa de ser um campo de guerra e se transforma em um espaço de clareza. O silêncio é o primeiro teste da transformação. Quem não suporta o silêncio, não suporta a própria verdade. E quem não suporta a própria verdade, continua preso no mesmo ciclo, apenas com rostos diferentes, situações diferentes, mas a mesma vida repetida. Mas existe outro tipo de pessoa, aquela que não foge do silêncio. Ela entra nele como quem entra em um templo. Ela não teme o que vai ouvir porque decidiu encarar a si mesma. E nesse encontro interno, algo poderoso acontece. A confusão começa a morrer. A ansiedade perde força e a visão começa a nascer. Você percebe que havia uma voz sempre tentando te guiar, mas ela era abafada pelo barulho do mundo. E então você entende algo que muda tudo. O silêncio não te afasta da vida. Ele te aproxima dela de forma real, porque agora você não reage mais. Você cria. Você não se perde mais. Você se encontra. E nesse estado, até as decisões mais simples começam a carregar poder.
um simples pensamento deixa de ser aleatório e começa a ser estratégico. Uma simples ideia deixa de ser descartável e começa a ser uma semente de destino. E é aqui que a mudança real começa. Não quando o mundo muda, mas quando você muda a forma como escuta a si mesmo. Eu sou capaz de ouvir minha própria verdade. E quando essa frase deixa de ser apenas uma afirmação e se torna experiência, você nunca mais volta a ser o mesmo. Existe um ponto na jornada humana em que a verdade deixa de ser opcional. Você pode continuar fugindo do mundo, mas não pode fugir de si mesmo. E esse é o momento em que a disciplina deixa de ser apenas um hábito externo e se transforma em um confronto interno. Napoleon Hill falava sobre o poder da mente organizada. Mas havia algo ainda mais profundo por trás disso, a capacidade de um homem permanecer sozinho com seus próprios pensamentos sem se destruir por dentro. Porque a maioria das pessoas não tem problema em agir no mundo, elas têm problema em parar e olhar para dentro. E quando você finalmente para, não existe distração que te proteja daquilo que você tem evitado. Eu vi isso acontecer na vida de muitos que buscavam riqueza, sucesso e reconhecimento. Eles acreditavam que o problema estava no trabalho, no dinheiro, nas oportunidades ou até nas pessoas ao redor. Mas quando o silêncio chegou, eles descobriram algo desconfortável. O problema sempre esteve na falta de domínio interno. E dominar a si mesmo não é uma teoria bonita, é uma guerra diária. Uma guerra contra impulsos, contra medo, contra procrastinação, contra a necessidade constante de aprovação externa. E eu te pergunto agora, com total honestidade, você tem controle da sua mente ou apenas reage ao que ela te faz sentir? Porque quem não controla a própria mente vive sendo controlado pelo ambiente. E isso cria uma ilusão perigosa, a sensação de que você está avançando, quando na verdade está apenas girando em círculos dentro da mesma realidade emocional. A disciplina verdadeira começa quando você decide permanecer firme, mesmo quando ninguém está te observando. Quando você continua caminhando mesmo sem motivação. Quando você escolhe o foco mesmo quando a distração parece mais fácil. E principalmente quando você aprende a ficar em silêncio diante do caos interno sem correr dele. Esse é o ponto onde poucos chegam, porque exige maturidade emocional, exige coragem, exige responsabilidade total pela própria vida. E Napoleon Hill resumiria isso de forma simples. O homem que domina sua mente pode dominar seu destino, mas isso não é automático. É construído no silêncio, na repetição, na escolha consciente de não desistir de si mesmo. E é aqui que a transformação começa a ganhar forma. Não porque o mundo mudou, mas porque você deixou de ser vítima das próprias emoções. Você começa a perceber que nem todo pensamento merece ação, nem toda emoção merece resposta, e nem toda dúvida merece atenção. E isso muda tudo. Porque agora você não é mais refém da instabilidade mental. Você se torna o observador dela. E esse distanciamento interno é o que separa o homem comum do homem que constrói o próprio destino. Eu tenho domínio sobre minha mente. E quando essa frase deixa de ser repetição e vira prática diária, você começa a viver em outro nível de consciência. Existe um erro silencioso que acompanha a maioria das pessoas durante toda a vida. Elas acreditam que quanto mais insistem, mais forçam, mais pedem em voz alta, mais rapidamente as respostas virão. Mas a verdade é o oposto do que o senso comum ensina. O universo não responde ao barulho, ele responde à clareza. E a clareza não nasce da pressa, não nasce da ansiedade, não nasce da tentativa desesperada de controlar tudo ao redor. Ela nasce do silêncio.
Um silêncio interno tão profundo que finalmente permite que a mente pare de reagir e comece a perceber. Napoleon Hill compreendia isso em um nível que poucos realmente absorvem. O pensamento organizado não é apenas uma técnica mental, é um estado de consciência. E esse estado não pode existir onde há caos. Pense nisso com honestidade. Quantas vezes você já tomou decisões importantes em momentos de confusão emocional e depois percebeu que não era aquilo que realmente queria? Isso acontece porque o barulho interno distorce a percepção. Ele faz você confundir urgência com direção. Ele faz você confundir medo com intuição. Ele faz você confundir ansiedade com necessidade. E quando isso acontece, você deixa de criar sua vida e passa apenas a reagir a ela. Mas quando o silêncio entra, algo diferente começa a emergir. Você percebe que existe uma inteligência interna que sempre esteve lá, esperando apenas espaço para se manifestar. Não é algo místico distante. É percepção clara. É visão sem interferência. É entendimento sem ruído emocional, distorcendo o caminho. E então você começa a notar algo estranho. As respostas que você tanto buscava não estavam fora. Estavam abafadas dentro de você o tempo todo. E agora surge uma pergunta inevitável. Se você silenciar tudo ao redor, o que exatamente você começaria a ouvir? Porque no silêncio verdadeiro, a mente deixa de correr em círculos e começa a alinhar pensamentos com propósito. E propósito não é algo que você inventa, é algo que você descobre quando tudo o resto fica quieto. É nesse estado que ideias começam a aparecer com nitidez. Não ideias aleatórias, mas direções claras. Não impulsos emocionais, mas decisões conscientes. E é aqui que a vida começa a mudar de forma irreversível, porque uma mente clara não busca mais qualquer caminho. Ela reconhece o caminho certo, ela não reage ao medo, ela observa, ela não se perde na ansiedade do futuro. Ela constrói o próximo passo com consciência, e esse é o ponto onde muitos se assustam. Porque quando a mente fica clara demais, não há mais desculpas para permanecer onde se está. A clareza cobra movimento. A clareza exige ação. A clareza elimina a ilusão de que um dia vai acontecer. E é nesse instante que você percebe algo profundo. Não é o universo que está esperando você. É você que ainda não aprendeu a escutar o que já está sendo mostrado. O universo conspira quando minha mente está alinhada. E alinhamento não é esforço externo, é silêncio interno, é foco, é presença. E quando isso acontece, a vida deixa de ser uma sequência de acontecimentos aleatórios e começa a aparecer um caminho com direção. Existe uma fase na jornada de todo homem que decide mudar de vida, onde o mundo começa a parecer estranho. Não porque o mundo mudou, mas porque ele mudou por dentro. E nessa fase, a solidão aparece. Não como punição, mas como ferramenta. A maioria teme a solidão porque associa ela ao abandono, ao fracasso, à ausência de conexão. Mas quem realmente entende o processo da transformação sabe que existe um tipo de solidão que não destrói, ela constrói. É na solidão que o ruído externo perde força. É na solidão que você deixa de viver através da opinião dos outros. É na solidão que você começa a ouvir a própria direção com mais nitidez do que qualquer voz externa poderia oferecer. Napoleon Hill, ao estudar os grandes nomes da história, percebeu algo consistente. Antes de qualquer grande conquista, existia um período de isolamento consciente ou involuntário. E não era durante o aplauso que eles se formavam. Era no silêncio entre as batalhas. Pense nisso. Quantas vezes você tentou crescer cercado de distrações, validações e vozes demais ao mesmo tempo? E quantas vezes percebeu que isso te afastou de você mesmo?
A verdade é simples, embora desconfortável. Você não constrói um império interno no meio do barulho constante. Você constrói no silêncio, quando ninguém está olhando, quando não há aprovação imediata, quando não há validação externa para cada passo. É nesse espaço invisível que a mente começa a se reorganizar. E quando isso acontece, algo poderoso surge, a clareza do que realmente importa. Na solidão, você percebe que muitas das suas preocupações não eram reais. Eram apenas ruídos emocionais, amplificados pela falta de foco. Na solidão, você percebe que muitas das pessoas que você tentava impressionar nunca estavam realmente envolvidas na sua jornada. E na solidão, você começa a construir algo que não depende de aprovação: identidade. E identidade sólida não é moldada pelo ambiente, é moldada pela repetição silenciosa de decisões corretas feitas quando ninguém está vendo. É por isso que a solidão assusta tantos, porque ela não permite fuga, ela não permite distração, ela não permite máscara, ela te coloca frente a frente com aquilo que você realmente é e com aquilo que você ainda pode se tornar. E nesse confronto silencioso nasce algo raro: força interna. Uma força que não precisa ser anunciada. Uma força que não precisa de validação. Uma força que simplesmente existe porque foi construída no invisível. E quando você alcança esse estado, você entende uma verdade que muda tudo. Você nunca esteve realmente sozinho. Você estava sendo preparado. O silêncio da minha jornada me fortalece. E quando essa compreensão se fixa dentro de você, a solidão deixa de ser medo e se torna estratégia. Existe um ponto invisível na vida de qualquer pessoa em transformação, em que algo fundamental acontece dentro da mente. Não é um evento externo, não é uma conquista imediata, não é um reconhecimento do mundo, é um deslocamento interno de consciência. Um instante em que você deixa de viver em modo de reação e começa a viver em modo de criação. Até aqui, você aprendeu a reconhecer o barulho, a buscar silêncio, a enfrentar a solidão e a observar sua própria mente com mais clareza. Mas agora surge um desafio mais profundo. O que você faz com essa clareza? Porque clareza sem ação se transforma em frustração. E ação sem clareza se transforma em caos. Napoleon Hill ensinava, em essência, que o pensamento organizado precisa se transformar em ação direcionada. Mas o que poucos entendem é que essa ação só é verdadeira quando nasce de um estado interno silencioso, não de impulsos emocionais descontrolados. E aqui está a diferença que separa dois tipos de pessoas: aquelas que reagem ao mundo e aquelas que criam a própria realidade dentro dele. Reagir é automático, criar é consciente, reagir é fácil, criar exige presença, e presença só existe quando a mente não está dominada pelo passado ou sequestrada pelo futuro. Pense por um instante, quantas decisões você já tomou apenas para aliviar um desconforto momentâneo? Quantas vezes você mudou de direção não porque era o certo, mas porque era o mais fácil naquele momento? Isso não é criação, isso é sobrevivência emocional. Mas existe um nível acima disso, um nível em que você não é mais guiado pelo impulso, mas pelo propósito. E nesse nível, cada ação deixa de ser uma resposta e passa a ser uma construção. Você começa a perceber que não precisa reagir a tudo. Não precisa responder a tudo. Não precisa entrar em todas as batalhas mentais que surgem dentro de você. Porque agora existe algo mais forte do que o impulso: a consciência. E a consciência te dá poder de escolha. Escolha de parar, escolha de observar, escolha de agir com intenção. E quando isso acontece, sua vida muda de direção sem que o mundo ao redor precise mudar primeiro. Você não está mais preso ao que sente no momento.
você está alinhado ao que decidiu ser. E isso é criação. Criação de hábitos, criação de identidade, criação de destino. E é aqui que muitos falham, porque continuam tentando mudar a vida sem mudar o estado interno de onde suas ações nascem. Mas quando o estado interno muda, tudo muda. A forma como você fala muda. A forma como você decide muda. A forma como você enxerga oportunidades muda. E até o que parecia impossível começa a parecer apenas uma questão de tempo e consistência. E nesse ponto, uma verdade se torna evidente. Você não está mais lutando contra a vida, você está moldando ela. Eu sou o criador da minha realidade. E quando essa verdade deixa de ser repetida e passa a ser vivida, você entra em outro nível de existência. Existe uma verdade que poucos estão preparados para aceitar, porque ela elimina todas as desculpas que sustentam uma vida mediana. Uma mente sem controle produz uma vida sem direção, e isso não é filosofia motivacional. É funcionamento humano. Napoleon Hill observou, ao estudar aqueles que alcançaram grandes feitos, que não era apenas inteligência ou talento que determinava o destino de uma pessoa. Era a capacidade de sustentar um pensamento até que ele se transformasse em realidade. Mas aqui está o ponto que quase ninguém percebe. A maioria não sustenta pensamentos. A maioria é sustentada por pensamentos que não escolheu. Pensamentos de medo, pensamentos de dúvida, pensamentos de comparação, pensamentos de limitação. E quando você não controla o que pensa, você não controla o que se torna. Por isso, a mente é o campo de batalha mais importante da vida humana. E é também o mais negligenciado. Você pode tentar mudar sua vida externamente quantas vezes quiser, mas se o padrão interno continua o mesmo, os resultados apenas mudam de forma, não de essência. E então eu te pergunto com total honestidade, quem está dirigindo a sua mente neste momento? Você ou os seus impulsos automáticos? Porque existe uma diferença brutal entre pensar e ser pensado, entre escolher uma direção e ser arrastado por reações emocionais. A mente não disciplinada vive em constante oscilação. Um dia acredita, no outro duvida. Em um momento vê possibilidades. No seguinte, vê apenas obstáculos. E essa instabilidade cria uma vida instável. Mas quando a mente começa a ser observada, compreendida e treinada, algo extraordinário acontece. Você começa a perceber que pensamento não é comando, é sugestão. E você não precisa obedecer tudo o que passa dentro de você. Essa é uma das maiores ilusões da consciência humana. Acreditar que tudo o que se pensa é verdade e tudo o que se sente precisa ser seguido. Mas o homem que desperta entende algo diferente. Ele não é os seus pensamentos. Ele os observa. Ele os seleciona. Ele os direciona. E nesse momento, ele deixa de ser efeito e se torna causa. Napoleon Hill falava sobre o poder da mente direcionada como base para toda a realização. Mas o que ele realmente apontava, em essência, era a necessidade de transformar a mente em um instrumento consciente, não em um campo desorganizado de impulsos aleatórios. Porque uma mente sem direção é como um barco sem leme no meio de uma tempestade. Pode até se mover, mas nunca escolhe para onde vai. Isso explica por que tantas pessoas trabalham duro, se esforçam, se cansam e ainda assim permanecem no mesmo lugar. Não é falta de esforço, é falta de controle interno. E controle não significa repressão, significa consciência. Significa escolher quais pensamentos merecem atenção. Significa interromper ciclos mentais que não levam a lugar nenhum. Significa substituir reação por intenção. E quando isso acontece de forma consistente, a realidade começa a se reorganizar ao redor da nova mente que foi formada.
Você começa a perceber oportunidades que antes ignorava. Você começa a agir com mais precisão. Você começa a perder menos energia com distrações emocionais. E, principalmente, você começa a construir algo sólido dentro de si. Uma mente controlada não é uma mente rígida, é uma mente livre. Porque liberdade não é ausência de limites, é domínio interno. E nesse domínio nasce uma nova identidade. Meus pensamentos constroem meu destino, e quando essa verdade se instala profundamente, você não volta mais ao mesmo nível de consciência. Existe um momento na jornada humana em que tudo aquilo que você acreditava sobre a vida começa a ser reavaliado por uma força silenciosa dentro de você. Não é uma crise comum. Não é apenas uma fase emocional. É um despertar interno. E esse despertar não acontece com barulho, nem com explosões externas de mudança. Ele acontece no silêncio acumulado de uma mente que finalmente parou de correr em círculos. Até aqui, você aprendeu a reconhecer o ruído, a observar a solidão, a controlar a mente, a sair da reação e entrar na criação. Mas agora você entra em um nível mais profundo, um nível onde não é mais apenas sobre controlar pensamentos, é sobre enxergar além deles, e isso muda tudo. Napoleon Hill, ao estudar mentes extraordinárias, percebeu que havia algo em comum entre aquelas pessoas que parecia quase invisível aos olhos da maioria. Elas não reagiam apenas ao mundo visível. Elas viam possibilidades antes que elas existissem fisicamente. E isso não era sorte, era visão interior, mas essa visão não nasce do excesso de estímulo, ela nasce da remoção dele. E é aqui que a maioria das pessoas se perde. Porque o mundo moderno ensina você a consumir mais informação, mais conteúdo, mais opiniões, mais estímulos, como se isso fosse aumentar sua clareza. Mas acontece exatamente o contrário. Quanto mais ruído você consome, menos você enxerga o que já existe dentro de você. E então, você vive uma vida curiosa, cheia de informação, mas vazia de direção. E isso cria um estado interno perigoso. A ilusão de que você está evoluindo, quando na verdade está apenas acumulando distrações sofisticadas. Mas quando o silêncio se torna parte da sua disciplina mental, algo começa a emergir lentamente. No início, não é claro, é sutil, quase imperceptível, mas existe. Uma sensação de que você já sabe mais do que está conseguindo acessar conscientemente. Como se houvesse uma camada mais profunda da sua mente tentando se comunicar, mas sendo constantemente interrompida pelo ruído superficial. E quando você permanece nesse silêncio por tempo suficiente, essa camada começa a se abrir. E então você começa a perceber algo impressionante. As respostas nunca estiveram fora. Elas sempre estiveram dentro, mas estavam cobertas. Cobertas por medo, cobertas por pressa, cobertas por opiniões externas, cobertas por inseguranças antigas que você nunca questionou de verdade. E quando tudo isso começa a ser silenciado, a visão interior aparece, não como uma voz externa, mas como clareza. Clareza sobre decisões, clareza sobre caminhos, clareza sobre pessoas. Clareza sobre o que precisa ser mantido e o que precisa ser deixado para trás. E aqui está o ponto mais importante deste capítulo. A maioria das pessoas não falha por não saber o que fazer. Elas falham porque não conseguem sustentar clareza suficiente para agir de forma consistente. Elas sabem muito, mas veem pouco, e visão é mais importante do que informação. Porque informação sem visão gera confusão, mas visão mesmo com pouca informação gera direção. E quando essa visão começa a se formar dentro de você, uma mudança silenciosa acontece. Você começa a parar de se distrair com tudo. Você começa a selecionar melhor onde coloca sua energia. Você começa a perceber padrões que antes ignorava completamente.
E principalmente você começa a confiar mais na sua própria percepção do que na opinião dos outros. Isso não é arrogância, é alinhamento interno. E alinhamento interno é o ponto onde a vida começa a se reorganizar ao seu redor. Porque você não está mais vivendo como reação ao mundo. Você está vivendo como interpretação consciente dele. E isso muda tudo. Você deixa de ser empurrado por circunstâncias e começa a caminhar por direção. E nesse estado, até os desafios mudam de significado. O que antes parecia obstáculo, começa a parecer instrução. O que antes parecia atraso, começa a parecer preparação. O que antes parecia confusão, começa a parecer processo. E então você percebe algo que poucos percebem. Nada estava realmente contra você. Tudo estava te formando. Mas isso só pode ser visto quando a mente deixa de estar cheia e começa a estar clara. E clareza não é um presente externo. É um estado interno conquistado. Um estado que nasce quando você decide parar de fugir de si mesmo. E agora, nesse novo nível de consciência, uma frase começa a fazer sentido de verdade. O que antes era confusão, agora é clareza. E quando isso deixa de ser apenas uma frase e se torna percepção diária, você não volta mais a ser o mesmo. Existe um erro silencioso que destrói mais sonhos do que a falta de oportunidade, a falta de dinheiro ou a falta de apoio. É a crença de que você pode construir uma vida próspera a partir de uma mente confusa. E isso nunca foi verdade. Nunca. Napoleon Hill, ao estudar aqueles que alcançaram riqueza e influência, percebeu algo que atravessava todas as histórias, independentemente do tempo, da cultura ou da origem. Nenhum deles construiu algo significativo enquanto estava internamente fragmentado. Porque riqueza não começa no bolso, começa na mente, e uma mente dividida não consegue sustentar direção suficiente para construir nada sólido. Pense nisso com honestidade. Quantas vezes você já tentou melhorar sua vida enquanto estava emocionalmente disperso, mentalmente cansado ou internamente em conflito? Você até se movimenta, você até se esforça, mas algo parece sempre impedir a consistência. E o que impede não é o mundo, é o estado interno de caos. O caos mental faz você mudar de direção o tempo todo. Um dia você acredita, no outro você duvida. Em um momento você sente motivação, no seguinte você sente exaustão. E essa instabilidade cria um padrão perigoso, muito movimento, pouca construção. Porque construir exige repetição, e repetição exige estabilidade, e estabilidade exige clareza, e clareza exige silêncio. E é aqui que a maioria não chega, porque o mundo ensina você a buscar resultados rápidos, mas não ensina você a sustentar uma mente que seja capaz de gerar esses resultados de forma contínua. Mas a verdade é simples. Riqueza não é fruto de explosões de esforço, é fruto de consistência orientada. E consistência só existe quando a mente para de negociar com distrações internas o tempo todo. Você pode observar isso na vida de qualquer pessoa que alcançou algum nível de prosperidade real. Existe um padrão invisível. Elas aprenderam a não desperdiçar energia mental com cada impulso passageiro. Elas aprenderam a manter foco mesmo quando a emoção muda. Elas aprenderam a continuar mesmo quando o entusiasmo diminui. Isso só é possível quando existe clareza interna suficiente para sustentar uma direção. E agora surge uma pergunta que não pode ser ignorada. Se a sua mente fosse um terreno, o que exatamente está sendo construído nele hoje? Estruturas sólidas ou ruínas emocionais? Porque tudo o que você alimenta mentalmente diariamente se torna a base do seu futuro. Pensamentos repetidos viram crenças, crenças viram decisões, decisões viram hábitos, hábitos viram destino, e destino não é sorte.
É construção silenciosa. É por isso que Napoleon Hill enfatizava tanto a importância do pensamento organizado, porque ele entendia que o caos mental não gera resultados consistentes, apenas ciclos repetidos de tentativa e frustração. E aqui está a virada deste capítulo. A riqueza não é apenas sobre ganhar mais, é sobre pensar melhor, é sobre eliminar ruído suficiente para que a mente possa operar em um nível superior de percepção e decisão. Porque quando sua mente está em guerra interna, você não consegue enxergar oportunidades com clareza. Você reage demais, você hesita demais, você perde energia demais. Mas quando o caos diminui, algo muda profundamente. Você começa a ver o que antes estava invisível. Você começa a agir com precisão. Você começa a reconhecer padrões de oportunidade em situações comuns. E, principalmente, você para de desperdiçar energia em direções que não levam a nada. E isso é riqueza em estado inicial. Riqueza mental, riqueza de foco, riqueza de direção. E quando isso se estabiliza, a riqueza material deixa de ser uma possibilidade distante e começa a ser uma consequência natural, porque agora você não está mais tentando forçar resultados. Você está alinhado com eles. E nesse alinhamento, a vida começa a responder de forma diferente, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o nível da sua consciência operacional. E isso é irreversível. O que antes era confusão, agora é clareza. E quando a clareza se torna constante, o caos perde autoridade sobre sua vida. Chega um ponto na jornada humana em que você percebe algo que muda para sempre a forma como você enxerga a vida. Não é uma ideia, não é uma crença, é uma experiência interna tão clara que não precisa mais de prova externa. Você entende de forma definitiva que o mundo nunca esteve em silêncio. Você é que nunca tinha aprendido a ouvir. E esse é o ponto final de um ciclo interno. Durante toda essa jornada, você foi conduzido por uma sequência de descobertas. O barulho que aprisiona, o silêncio que revela, a disciplina de encarar a si mesmo, a criação consciente da realidade, a mente que precisa ser controlada, a visão que nasce de dentro e a clareza que substitui o caos. Mas agora tudo converge para uma única compreensão. Quando você aprende a ficar em silêncio, algo dentro de você começa a responder de volta. E essa resposta não vem como voz externa, nem como coincidência aleatória, nem como magia distante. Ela vem como alinhamento, como percepção, como direção interna que antes era ignorada. Napoleon Hill, ao estudar os grandes construtores de fortuna e influência, descreveu algo que muitos interpretam superficialmente como fé, mas que na prática é algo muito mais profundo. A capacidade de sustentar um estado mental de certeza silenciosa até que a realidade externa comece a refletir isso. Mas isso não acontece em meio ao caos, não acontece em mente fragmentada, não acontece em constante dúvida interna, acontece no silêncio, porque o silêncio não é ausência de vida, é ausência de interferência. E quando a interferência desaparece, a mente começa a operar em outro nível. Você começa a perceber padrões que antes passavam despercebidos. Você começa a sentir direções antes de vê-las claramente. Você começa a tomar decisões que parecem pequenas no momento, mas carregam um peso enorme no futuro. E então, algo extraordinário acontece. A vida começa a parecer menos aleatória, menos confusa, menos caótica e mais organizada do que você imaginava. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o ponto de observação, e isso altera tudo. Você percebe que aquilo que chamava de sorte, muitas vezes era apenas percepção afinada. Que aquilo que chamava de coincidência, muitas vezes era apenas atenção direcionada. Que aquilo que chamava de oportunidade perdida,
Muitas vezes era apenas falta de clareza para enxergar o que já estava ali. E agora você entende o verdadeiro significado do silêncio. Ele não te afasta da vida, ele te aproxima dela com precisão. E quando essa precisão se torna constante, você para de viver no improviso. Você começa a viver em alinhamento. E nesse alinhamento, o universo deixa de ser algo externo que você tenta convencer e se torna um reflexo do seu estado interno. Porque agora você não está mais pedindo desesperadamente por respostas. Você está preparado para reconhecê-las. E isso muda tudo. Você já não vive mais tentando controlar tudo ao redor. Você aprende a controlar o único lugar onde tudo realmente começa, a sua mente. E quando a mente está em silêncio, a percepção se amplia, a direção aparece, a confusão desaparece. E o próximo passo se torna óbvio. E é nesse ponto que a transformação se completa. Não quando você conquista tudo fora, mas quando você finalmente domina o que acontece dentro. Eu estou em silêncio, eu estou alinhado, eu estou pronto. E quando isso deixa de ser uma frase e se torna um estado permanente, você não precisa mais correr atrás da vida. A vida começa a responder a você. E agora, depois de toda essa jornada, depois de cada camada de entendimento, depois de cada confronto interno com o silêncio, com a mente, com a solidão e com a própria verdade, chegou o momento em que nada mais precisa ser explicado, porque quem realmente entendeu, já sentiu. E quem sentiu, não volta mais a ser o mesmo. Você percebe em algum nível profundo que essa não foi apenas uma história, não foi apenas uma mensagem motivacional. Não foi apenas um vídeo para te inspirar por alguns minutos. Isso foi um espelho silencioso colocado diante da sua mente para te mostrar algo que talvez você estivesse evitando há muito tempo. E agora eu preciso te fazer uma pergunta que não é confortável, mas é necessária. O que você vai fazer com tudo isso que você acabou de ouvir? Porque conhecimento sem ação é apenas peso na mente. E verdade sem decisão se torna apenas mais uma frustração adiada. Napoleon Hill dizia, em essência, que todo pensamento sustentado com fé e ação se transforma em realidade. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Não é o pensamento isolado que muda a vida. É o pensamento que sobrevive ao silêncio, à dúvida e ao tempo. É aquele pensamento que continua firme quando ninguém está olhando, quando ninguém está te aplaudindo, quando ninguém está acreditando em você ainda. E é exatamente nesse ponto que tudo se separa. Porque a maioria das pessoas até sente inspiração, mas poucas permanecem quando a inspiração desaparece. A maioria até se emociona, mas poucas mudam hábitos reais. A maioria até entende, mas poucas aplicam. E talvez, só talvez, o que está te separando da vida que você deseja não seja falta de capacidade, não seja falta de inteligência, não seja falta de oportunidade, mas sim a falta de silêncio interno suficiente para escutar com clareza o que você realmente precisa fazer. Porque quando a mente está barulhenta demais, até o óbvio parece confuso, mas quando o silêncio entra, o óbvio se torna inegável e você começa a enxergar com uma nitidez diferente. Você percebe o que precisa parar de fazer. Você percebe o que precisa começar. Você percebe o que precisa deixar ir. E, principalmente, você percebe quem você precisa se tornar. E esse é o verdadeiro ponto de virada. Não é sobre mudar o mundo. É sobre parar de fugir de si mesmo. Agora, antes de continuar sua vida depois desse vídeo, eu quero te pedir algo simples, mas poderoso. Para por alguns segundos, respira e se pergunta com honestidade total: eu estou vivendo a minha vida ou apenas reagindo ao que acontece nela? Porque existe uma grande diferença entre existir e viver com intenção.
E talvez hoje seja o dia em que você começa a sair do automático. Talvez hoje seja o dia em que você começa a construir algo real dentro de você. Não amanhã. Não quando tudo estiver perfeito, mas agora. Porque o tempo não espera clareza, o tempo apenas responde às decisões. E agora eu quero te falar diretamente, como se fosse uma conversa de verdade entre duas consciências. Se algo aqui tocou você, se algo aqui te fez refletir, se algo aqui ficou ecoando dentro da sua mente, não ignore isso, porque o que você chama de inspiração pode ser, na verdade, um chamado interno para a mudança. E muitos ignoram esse chamado, muitos silenciam essa voz. Muitos voltam para o barulho da vida como se nada tivesse acontecido. Mas alguns poucos, os que realmente mudam de vida, são aqueles que não ignoram o que sentiram no silêncio. Agora, se você chegou até aqui, eu quero te pedir algo simples e importante. Se esse conteúdo falou com você de alguma forma, se inscreva no canal. Não por mim, mas por você, para continuar alimentando sua mente com ideias que te façam crescer, refletir e despertar. Deixa o like nesse vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão perdidas no barulho da vida e que talvez precisem exatamente dessas palavras hoje. E comenta aqui embaixo. Me diz o que mais tocou você. Me diz o que você percebeu sobre sua própria vida depois desse vídeo, porque a sua experiência pode inspirar outra pessoa que está passando exatamente pelo mesmo processo. E talvez você nem saiba, mas a sua transformação pode começar no momento em que você decide expressar aquilo que sentiu. E agora, antes de terminar, eu quero deixar uma última verdade com você. O silêncio não é vazio. O silêncio é onde tudo começa a fazer sentido. E quando você aprende a permanecer nele sem fugir, você deixa de ser alguém perdido no mundo e começa a se tornar alguém guiado por dentro. Então, não desperdice o que você sentiu aqui. Não trate isso como apenas mais um vídeo. Trate como um ponto de decisão, porque no fim, não é o universo que muda você, é o que você decide fazer depois do silêncio. E se você chegou até aqui, talvez esse seja exatamente o seu momento de mudança. Se inscreva, deixa o like e comenta. E acima de tudo, não volte a ser o mesmo depois disso.